Reino, para ser reino, ele precisa de ter um povo. Quarto, todo reino, para ser reino, ele precisa de ter um porta-voz que fala em nome do povo. E quinto lugar, todo reino, para ser reino, ele precisa de ter leis, uma constituição. E em sexto e último lugar, todo reino, para ser reino, ele precisa de ter uma cultura. Cada reino tem uma cultura, cada nação, ela tem a sua cultura, não é verdade? E o reino de Deus, irmãos, ele não é diferente. O reino de Deus, ele também tem um rei, que está no trono e que reina eternamente. O reino de Deus, ele é diferente daqui da terra, dos governos humanos, que a cada 4 anos se faz uma eleição e muda rei, muda governo, muda presidente, enfim. O reino de Deus é diferente. O reino dos céus, ele é um reino que jamais ele será substituído. Quem está no trono reina eternamente, é um reino diferente. É por isso que o salmista, lá nos Salmos de número 45, versículo 6, o salmista, ele olha para os céus e ele expressa seu sentimento dizendo: o teu trono, ó Deus, ele é eterno e perpétuo, e o cetro do teu reino é um cetro de equidade, de justiça. Este reino que nós pertencemos, que eu pertenço, que você pertence, é um reino onde há justiça. É um reino diferente de muitos reinos aqui na terra, de muitos governos aqui na terra, que é tanta injustiça, tanta maldade, mas o nosso reino é um reino de justiça. Glória a Deus. No Salmo de número 103, o salmista, no versículo 19, ele disse: o Senhor, ele estabeleceu o seu trono nos céus, aleluia, e o seu reino, ele domina sobre tudo, aleluia, ele domina sobre todas as coisas, sobre tudo. E no Salmo 22, o versículo 28, o salmista também ainda diz assim: porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Deus, ele domina entre as nações da terra. Nada acontece sem a permissão dele, glória a Deus. Daí em 1 Crônica, no capítulo 29, versículo 11, glória a Deus, está escrito assim: teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe de todos eles, aleluia, glória a Deus. O Salmo 145, versículo 13, o salmista ainda diz assim: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se sobre todas as nações da terra, glória a Deus. Esse reino que eu e você pertencemos, ele tem um rei, e esse rei, ele é diferente dos reis da terra, porque ele se preocupa com os súditos do teu reino. Quantas vezes os homens que governam as nações, muitos deles não se preocupam com aquelas pessoas que estão lá às margens da sociedade, lá na choupana, mas esse reino que eu e você pertencemos, tem um rei que se preocupa com os súditos dele. Aleluia. Tem um rei que se preocupa comigo e com você. No Salmo 113, versículos 5 e 6, o salmista diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nos céus, aleluia, que se curva para ver os que estão nos céus e na terra. Esse é o Deus, é o Rei a quem nós servimos e do reino a qual nós pertencemos. Todo reino, para ser reino, precisa ter um rei. Nós já meditamos aqui, a Bíblia nos mostra que o reino que eu e você pertencemos, ele tem um rei. Glória a Deus. Mas todo reino também, para ser reino, ele precisa de ter um príncipe. Não existe reino sem príncipe. Todo reino que não tem príncipe, ele é um reino que está sujeito a falir qualquer hora. Por quê? Porque o príncipe é aquele que assume o trono no lugar do rei, na ausência do rei. O nosso reino, ele tem um príncipe. Isaías,
capítulo de número 9, e o versículo 6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Aleluia. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus. O reino que eu e você pertencemos, ele tem um rei, mas ele tem um príncipe. E o Isaías escreve aqui, revelado por Deus, dizendo que ele é um príncipe de paz. Glória a Deus. É por isso que o reino que nós servimos, ele é diferente. É um reino que existe paz, que não existe uma falsa paz, que existe paz. Ele é o príncipe da paz, ele é maravilhoso. É um reino também que tem um príncipe que é conselheiro. Glória a Deus. E feliz daquele que ouve e atende os conselhos deste príncipe. Glória a Deus. Aleluia. O reino que nós pertencemos, ele tem um rei, mas ele tem também um príncipe. Glória a Deus. Aleluia. E em terceiro lugar, todo reino, para ser reino, ele precisa de ter um povo. Não existe reino sem povo. Para existir um reino, precisa ter um povo. E o reino que eu e você pertencemos, ele tem um povo. Aleluia! 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9, Pedro diz assim: vós sois a geração eleita. Glória a Deus! O sacerdócio real. Aleluia! A nação santa. O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Glória a Deus. Povo adquirido, não um povo que foi achado, um povo adquirido, um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus, um povo que foi redimido pelo sangue de Jesus. Não é um povo qualquer, mas um povo que custou sangue para ser comprado. Glória a Deus. É por isso que Pedro escreve com muita precisão, dizendo: vós sois a geração eleita. Você que está indo do teu lar, talvez está um pouco triste, desanimado com a situação, mas alegra teu coração, porque você é geração eleita. Você foi eleito por Deus. Quantos? Nós vivemos em um planeta onde existe mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. Mas Deus, entre mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, Deus poderia ter chamado tantos outros. Deus poderia ter chamado reis. Deus poderia ter chamado homens de dinheiro, pessoas da atualidade, famosos, reis famosos, tanta gente famosa da atualidade. Mas Deus diz: é você que eu estou chamando para ser um povo adquirido. Alegra a tua alma, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Alegra a tua alma que você foi escolhido para fazer parte deste reino. Glorifique a Deus aí dentro do teu lar, porque você faz parte de um reino que tem um rei que está no trono e que está vendo o seu súdito. Você pertence a um reino, aleluia, um reino que além de ter um príncipe, aleluia, você pertence a um reino, aleluia, composto de um povo comprado pelo sangue de Jesus. Não há satisfação maior que essa, irmãos. Não há dinheiro que pode pagar isso. Você ter a certeza, você está aí dentro do teu lar, mas você ter essa convicção: eu estou aqui, mas eu não sou daqui, o meu reino é outro, minha pátria é outra. Eu tenho sim a minha nacionalidade brasileira, mas além dele eu tenho a outra nacionalidade, uma outra cidadania, que é a do céu. Glória a Deus. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Aleluia! E Pedro ainda conclui ainda em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 19, veja que coisa tão interessante, que coisa linda. Pedro diz assim: mas
mas fostes resgatados. Resgatado pelo quê? Resgatado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, Aleluia. como sangue de um cordeiro sem mácula. Oh, aleluia! Glória a Deus! Como de um cordeiro sem mácula, sem defeito algum. Aleluia! Glória a Deus! Alegra a tua alma, levanta a sua cabeça, porque você foi comprado pelo sangue, você foi redimido pelo sangue, transformado pelo sangue, regenerado pelo sangue. Aleluia! Nessa noite você pode abrir sua boca, você pode cantar: livre estou, pela graça de Jesus, a graça que nos alcançou e nos tornou súditos deste reino. Aleluia! Todo reino, para ser reino, precisa ter um rei. Todo reino, para ser reino, precisa ter um príncipe. Todo reino, para ser reino, precisa de ter um povo. E o reino que nós pertencemos tem tudo isso. Mas em quarto lugar, veja que interessante, todo reino, para ser reino, ele precisa de ter um porta-voz. Um porta-voz que fala em nome do povo diante do rei. Aleluia! Todo reino, para ser reino, precisa ter um porta-voz que fala em nome do povo. Aqui no Brasil, na época da monarquia, quem representava o povo diante do rei eram os senadores. Hoje, na esfera que vivemos, na área política, na esfera municipal, quem representa o povo diante do prefeito da cidade são os vereadores. Cada região tem um vereador que é o representante, que fala em nome daquele povo, daquele bairro. E na esfera estadual, quem representa o povo diante do governo são os deputados estaduais. Na esfera federal, quem representa o povo diante do presidente são os deputados federais e os senadores, não é verdade? E no campo espiritual, no reino que eu e você pertencemos, nós também temos um porta-voz legal que nos representa diante do Pai. E esse porta-voz se chama Espírito Santo de Deus. Aleluia! Espírito Santo da verdade. Aleluia! Glória a Deus! Veja o que João escreve lá em João, capítulo 16, e o versículo 13. João diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, o porta-voz, o Espírito Santo de Deus, aleluia! Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque falará de si mesmo, não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido. Aleluia! A igreja tem um porta-voz, e este porta-voz se chama Espírito Santo de Deus. Você está aí dentro do teu lar. Aleluia! Este porta-voz já levou a tua causa, teu rei. Aleluia! O rei, ele já está a par da tua situação. Glória a Jesus! O rei já está sabendo o que é que está passando. Paulo, ele escreve lá em Romanos, no capítulo de número 8 e versículo 26, veja a função deste porta-voz que nos representa diante de Deus. Paulo diz que esse porta-voz chamado Espírito Santo de Deus, Paulo diz que ele está diante de Deus com gemidos inexprimíveis, intercedendo por mim e por você agora. Aleluia! Enquanto eu e você estamos aqui glorificando a Deus, meditando na palavra, ele está diante do Pai com gemido inexprimível, dizendo: Pai,
dá a bênção que ele necessita, Pai, cura ele está precisando de um milagre, Pai, ele sozinho não pode vencer. Alega a tua alma nessa noite, porque esse porta-voz chamado Espírito Santo de Deus, ele está intercedendo por mim e por você. Glória a Deus. Coisa boa é saber que você está aqui, você está falando com o Pai e o porta-voz está levando a tua súplica a teu Pai e virá vitória da parte de Deus para você. Aleluia! Todo reino, para ser reino, ele precisa ter um porta-voz. Nós temos um porta-voz legal, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, que intercede por nós diante de Deus. Aleluia, você não está sozinho nessa terra. Você não está perdido aí sozinho ao léu, ainda que às vezes, no desespero, o homem até costuma dizer, ninguém me vê, ninguém olha, ninguém faz nada, mas tem um porta-voz legal que está intercedendo diante do Pai com gemido inexprimível nesta noite, para que você tenha a vitória da parte de Deus. Alegra teu coração, porque Deus tem vitórias para você. Glória a Jesus. E em quinto lugar, todo reino, para ser reino, ele precisa de ter leis. Um reino que não tem leis, ele é aquele reino, como alguém costuma dizer aí fora um ditado, é a casa da mãe Joana, todo mundo manda, todo mundo faz o que quer. Mas todo reino, ele tem lei. E o reino que eu e você pertencemos, que é o reino do céu, este reino, ele também tem lei. Glória a Deus. Aleluia. Tem leis que precisam ser obedecidas para você permanecer neste reino. Todo súdito deste reino, aleluia, deste reino, que tem um rei, que é Deus, que está no trono, que tem um príncipe, que é Cristo, aleluia, que tem um povo, que tem um porta-voz, e que tem leis. Essas leis que existem neste reino, elas têm que ser cumpridas, é como aqui na terra. Aqui, quando alguém comete alguma coisa que aflige as leis, ele é punido pela lei. O reino que eu e você pertencemos é um reino muito mais rígido e sério do que os reinos aqui da terra. Porque aqui na terra, muitas das vezes, o homem até se vende por dinheiro, se vende por uma posição, uma coisa ou outra. Mas esse reino que eu estou lhe falando nesta noite, aleluia, esse reino que talvez você ainda não faz parte, mas que você poderá fazer parte a partir de hoje. Esse reino, ele tem um rei que é justo, que é um juiz perfeito. Aleluia, que a minha Bíblia diz, que este reino que eu e você pertencemos, que este rei, cujo nome é Deus, que está no trono, a Bíblia diz, pastor Jorge, que a base do trono dele, a base do trono desse reino, é justiça e paz. Glória! Aleluia, vale a pena pertencer a um reino desta natureza, um reino desta qualidade, um reino que a base dele é justiça. Glória a Deus. Neste reino não há perversidade. Neste reino, aleluia, lá não existe lava-jato, não. Lá existe justiça. Glória a Deus. Aleluia, a lei funciona lá. Aleluia. E o reino que nós estamos falando, que é o reino dos céus, a qual pertencemos, ele tem leis e leis que necessitam ser cumpridas. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E quem disse isso foi Jesus, lá em Mateus capítulo 7 e o versículo de número 12. Jesus disse assim: portanto, tudo que quereis que os homens façam, fazei-lhe também vós. Por quê? Porque essa é a lei. Aleluia! O que neste reino, Mateus 7,12 diz:
tudo que você quer que os homens façam por você, fazei vós primeiro. Por exemplo, você quer que alguém ama você? É a lei do reino. Eu quero, pastor, então ama. Quer ser amado? Ama. Aleluia. Você quer que alguém faça uma visita lá na tua casa? Às vezes é comum você ouvir alguém dizer assim: fiquei tantos meses em casa doente e não foi um filho de Deus lá me visitar. Fiquei 6 meses em casa. Mas a lei do reino pergunta assim: dentro de 6 meses que você ficou, antes desses 6 meses que você ficou internado, quantas visitas você fez? Você fez alguma visita? A lei do reino diz: o que quereis que vos faça, fazei-o também. Tem tanta gente que quer, não faz isso, ninguém me vê, ninguém... Você está vendo os outros? Passam perto de mim, mas nem me cumprimenta. Você cumprimenta, não agora na pandemia, mas antes da pandemia, quando terminava o culto, você pegava na mão do seu irmão, abraçava ele ou não? A lei do reino que nós pertencemos é essa. Aleluia. Não é o pastor Francisco que está falando, não. Longe de mim, quem sou eu para editar lei? Mas Mateus 7,12 é lei do reino. Portanto, tudo que quereis que os homens façam, fazei-lhe vós também, porque essa é a lei e os profetas. Quer receber visita, faça visita, aleluia. Quer ser amado, ame as pessoas do jeito que elas são, glória a Deus. Quer ser perdoado, perdoe as pessoas também, aleluia. Tem tanta gente que diz, fulano me perdoa, mas tem que perdoar, é a lei do reino, aleluia. Quer receber o bem, faça o bem. Não quer que falam de você, também não fale dos... É a lei do reino, glória a Deus. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 32. Também lei do reino. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma, e ao teu próximo. Quem é meu próximo? Aquele que está perto de mim, está andando na rua, tem alguém lá, passo nem olho. Não, é lei do reino. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e aleluia, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei do reino que eu e você pertencemos. Glória a Deus. Já estou para finalizar, mas outra lei do reino, glória a Jesus. E feliz daqueles que põem em prática, que cumprem essas leis, porque serão bem-vindos no reino, receberão bem-vindo da parte do rei. Mateus capítulo de número 5 e o versículo 44, lei do reino, amai a vossos inimigos, aleluia, e fazei bem aos que vos perseguem, aleluia. Amar a quem a gente gosta é fácil, mas a lei do reino que nós estamos falando nesta noite é esta: amai aos vossos inimigos e fazei o bem aos que vos perseguem. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Ainda 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 24, lei do reino. Ninguém busque proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Filipenses capítulo 2 e versículo 3, lei do reino. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esta é a lei do reino. Vivemos em um mundo onde há uma disputa tão grande, não é verdade? Uma disputa tão grande de posição social, cada um querendo ser mais do que os outros, mas no reino que nós um dia estaremos habitando para sempre, o reino que pertencemos, que é o reino dos céus, é diferente. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E em 1 João capítulo 2, o versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, é a lei do reino, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, é lei do reino. Aleluia! E sabe por quê, irmãos? Sabe por quê devemos obedecer às leis do reino? É simples, eu vou te falar. Nós precisamos obedecer às leis do reino, por quê?
Salmos de número 19, versículo 7 diz assim: porque a lei do Senhor é perfeita. A lei deste reino, ela é uma lei perfeita, e além de perfeita, ela é uma lei que refrigera a alma, ela é uma lei que traz paz na alma, aleluia. Todo aquele que cumpre as leis deste reino, ele tem refrigério na alma, ele tem paz na alma, glória a Deus. Ela refrigera a alma. E o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, glória a Deus. Mais uma lei do reino que nós pertencemos, Salmo 119, versículo 142, o salmista escreve a respeito das leis deste reino, dizendo: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade, glória a Deus. A lei deste reino é a verdade. E ainda, Salmo 89, versículo 14, o salmista escreve dizendo assim, e eu já mencionei esse versículo, mas eu vou ler porque isso aqui é real, falando da justiça deste reino, das leis deste reino. O salmista diz no Salmo 89, versículo 14, justiça e juízo são a base do seu trono, e benignidade e verdade vão diante de ti. Nesse reino não existe mentira, neste reino não existe falcatrua, neste reino não existe aquela história de um querer puxar o tapete do outro, não. Este reino, a base dele é justiça, glória a Deus. E em sexto e último lugar, veja que interessante, já estou encerrando. Aleluia. Sexto e último lugar, todo reino, para ser reino, ele precisa também ter a sua cultura. Cada reino tem uma cultura, cada nação tem a sua cultura. O que é cultura? É valores de comportamento, não é verdade? A cultura do mundo, ela vai na contramão da cultura do céu, da cultura do reino dos céus. A cultura do mundo, né? Ela é diferente. A cultura do mundo, ela diz o quê? A cultura do mundo diz assim: o que importa é eu levar vantagem. A cultura do mundo, eu levando vantagem, os outros que se virem, não. Mas a cultura do céu é diferente. A cultura desse reino diz assim: ninguém busque proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Glória a Deus, essa é a cultura do céu. É a cultura do reino que nós estamos falando, do reino que um dia nós vamos habitar para sempre. A cultura do céu diz, porquanto está escrito, a cultura do céu, enquanto a cultura do mundo diz, vem como está e fica do jeito que está, é a cultura do mundo. Vem como está e fica aí como está. Mas a cultura do céu não, a cultura do céu, ela é diferente. A cultura do céu diz assim, porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. O rei que reina nesse trono, neste reino, ele é santo, aleluia. Isaías, ele testifica isso, lá em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, Isaías diz, o ano que morreu o rei Uzias, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías estava querendo, dizendo, eu vi o rei, aleluia. Onde ele estava, Isaías? Ele estava no trono. Isaías disse, eu vi o Senhor, aleluia, assentado, aonde? Em um alto e sublime trono. E Isaías diz que o séquito dele enchia todo o templo. E Isaías testifica dizendo, e eu vi também serafins que voavam por cima do trono dele, e voava para um lado e para o outro, e ao voar eles cantavam em forma de canto, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a
terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia! A cultura do céu é essa. Todo peregrino, todo forasteiro que está a caminho desta cidade chamada céu, deste reino dos céus, ele tem que entender que ele precisa ser santo. Aleluia! Porque o que está no trono está dizendo: sede santo como eu sou santo. É cultura do céu, glória a Deus. A cultura do mundo diz que Deus só quer o coração. Já viram esse ditado? Deus só quer o coração, Deus não está importando com isso. Não, essa é a cultura do mundo, mas a cultura do céu disse diferente. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23, Paulo escreve dizendo assim: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, meu irmão e minha irmã, a cultura do céu. Pastor, mas por que falar isso num pleno domingo e em ar para o mundo todo? O mundo todo precisa saber que a cultura do céu é diferente. O mundo todo precisa saber que para entrar no céu tem que ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. O mundo precisa saber que para entrar no céu precisa ser uma nova criatura. Lembro-me quando Nicodemo chega para Jesus e com aquelas palavras bonitas, um homem intelectual, um príncipe da sinagoga, e ele chega fazendo uma pergunta para Jesus: bom mestre, o que hei de fazer? O que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele príncipe e diz para ele: ei, Nicodemo, necessário vos é nascer de novo. Talvez você que ainda não conhece, está aí do outro lado, me ouvindo nesta noite e perguntando: e como é que eu faço para mim fazer parte deste reino? Aleluia! É nascer de novo. Aleluia, para entrar neste reino precisa nascer de novo. Aleluia, não é vir como está e ficar como está, não, mas é nascer de novo, é entregar a vida a Jesus Cristo, é confessar Jesus como seu Salvador para poder morar neste reino. E não é viver de qualquer forma. Tem tanta gente por aí dizendo: eu estou preocupado, isso é conversa do homem. Não, a Bíblia é quem diz que a cultura deste reino é essa. 1 Tessalonicenses 5, 23, todo o vosso corpo, todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, se preserve puro diante de Deus, se preserve puro, porque Jesus voltará para buscar-nos, para fazermos parte deste reino. Glória a Deus. A cultura do mundo ensina que eu devo gloriar-se a mim mesmo, mas a cultura do céu é diferente. A cultura do céu diz que aquele que se gloria, glorie-se nisso em que? Em conhecer o Senhor nosso Deus. Oh, aleluia! Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Que eu e você possamos fazer parte deste reino que tem um rei, deste reino que tem um príncipe, deste reino que tem um povo, deste reino que tem um porta-voz, deste reino que tem leis e deste reino que tem uma cultura. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E você que ainda não é crente, entrega a sua vida para Jesus hoje, para você fazer parte deste reino. Você que já foi crente e parou, volta para Jesus hoje para você fazer parte deste reino. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pastor Jorge estará fazendo o encerramento desta reunião e eu quero lembrar a todos nesta